Sejam bem-vindos à aula 4 do curso. Nessa aula nós vamos entender como que um agente aprende e entender o funcionamento dos dois algoritmos mais clássicos do aprendizado por reforço, que são o Q-Learning e o Sarsa, bem como a aplicação deles em um exemplo. Bom, vamos começar com uma visão intuitiva sobre o aprendizado. Imagine que você tem um cachorro e está tentando ensinar o seu cachorro a obedecer alguns comandos, seja de sentar ou alguma coisa do tipo. Uma forma tradicional de se fazer isso é recompensar sempre que você tiver um comportamento desejado e não dar nenhuma recompensa quando não tiver esse comportamento desejado. Vamos supor que você esteja tentando ensinar o cachorro a sentar, com um comando seu. Todas as vezes que você der o comando e ele se sentar, você dá um petisco, alguma coisa que seja uma gratificação para ele. E todas as vezes que ele não responder de acordo, você não dá a recompensa. Dessa forma, o que vai acontecer? O cachorro vai identificar um padrão e vai entender que quando existe uma determinada ação, né, que é você dar um comando, a resposta que tem que ser obtida é ele obedecer esse comando fazendo, né, o que esse comando significa, né, seja sentar, rolar, seguir, alguma coisa nesse sentido. E aí, uma vez que se fecha esse padrão, nesse loop, né, do evento, da ação que aconteceu com a consequência que tem que vir e da recompensa, surge esse padrão de aprendizado. Mas isso aí vocês já tinham visto nas aulas anteriores, né, essa noção de aprendizado e essas etapas que tem que passar. Mas se a gente fosse trabalhar isso dentro de um computador, como que a gente conseguiria traduzir esses conceitos numa linguagem que o computador conseguisse interpretar? Bom, o computador consegue entender relações matematicamente, então uma das formas da gente fazer isso é trabalhar com esse conceito de uma forma matemática. Essa aqui é a equação básica do aprendizado por diferença temporal, apresentado pelo livro do Sutton e Barto. Já que a gente tem que entender matematicamente como que isso vai ser trabalhado dentro do computador, está representado aqui na tela a equação, uma equação simples do aprendizado por diferença temporal. E vamos analisar cada termo aqui e entender como que essa equação significa um aprendizado, né? Como que ela vai traduzir um aprendizado para a gente, ou para a máquina, né, nesse caso. Bom, vamos termo a termo então. V de ST significa o valor do estado S no instante t. E aí, um breve parênteses, né? O que é o valor de estado? Relembrando aí das últimas aulas, o valor de estado é uma mensuração, né? Uma medida que informa para a gente o quão bom um determinado estado é. O que quer dizer isso? Se o agente, né, do aprendizado por reforço está numa condição favorável, o valor de estado, o V de ST, vai ser alto. Agora, se ele estiver numa condição desfavorável, né, talvez, vamos supor, se a gente esteja construindo um agente ali que tem alguma relação com posição e a posição dele não é favorável para o nosso objetivo que a gente quer cumprir. Se for desfavorável, o V de ST vai ser baixo. Essa é a ideia. Então, V de ST representa o nosso valor de estado. Essa setinha logo em seguida significa que a cada episódio, né, ou seja, a cada sequência, né, do aprendizado por reforço de ação seguida da recompensa e da modificação do ambiente, que define, né, o nosso episódio, a cada episódio esse V de ST vai ser sobrescrito por ele mesmo, ou seja, ele vai ser reescrito com o valor que ele já estava, somado com esse termo restante da equação, que é o alfa que multiplica esse termo entre colchetes. Beleza, o que esse segundo termo, né, que é esse alfa e essa parte entre colchetes, significa? Esse fator alfa que a gente tem aí na equação logo em seguida é comumente chamado de fator de aprendizado ou taxa de aprendizado. Esse fator, ou esse parâmetro, né, a gente pode chamar assim, ele determina o quão rápido o nosso agente vai extrair informações
e substituir o conhecimento prévio dele a partir das experiências que ele está vivendo e interagindo ali com o ambiente. Ficou um pouco confuso, né? Mas o que que isso significa? Pensa o seguinte: a gente tem um agente que está constantemente interagindo com o meio dele ali, em prol de executar algum objetivo. Se a gente coloca uma taxa alfa grande, o que que significa isso? Significa que quando ele vê alguma modificação na recompensa, é, como consequência da ação dele, se a gente tiver um valor de alfa grande, o V de ST vai ser substituído quase que imediatamente por um outro valor. Então, qual que é a consequência disso? Vamos imaginar um caso prático, né? Imagine que você esteja usando um algoritmo de aprendizado por reforço em um carro autônomo. E toda vez que esse carro passa por uma lombada em alta velocidade ou passa por um buraco, ele sofre uma penalização, né? Uma recompensa negativa. Se a gente tiver uma taxa de aprendizado muito baixa, o que vai acontecer? O carro vai continuar passando em cima do buraco um monte de vezes durante centenas aí de etapas até que o conhecimento seja suficiente para ele interpretar, né, para o computador conseguir entender que ele tem que desviar. Uma coisa contrária, né, se a gente tivesse, por exemplo, um fator alfa muito grande, da primeira vez que o carro passasse por um buraco ali, ele ia receber uma penalização, ia identificar isso como uma coisa muito ruim, que teria muito impacto no valor do Estado e, como consequência, provavelmente aprenderia isso muito mais rápido. Tem algumas peculiaridades na escolha do fator alfa, porque se ele for muito alto também, a gente passa a ter alguns problemas, né, vamos supor o seguinte: você está tentando aprender, você está tentando ensinar algum comportamento específico, né, para o seu algoritmo, mas se a gente tiver um algoritmo operando com a taxa alfa muito elevada, caso aconteça alguma exceção ali, que não é a regra do comportamento do sistema que você está trabalhando sobre ele não vai conseguir entender isso como exceção, ele vai atualizar o novo valor dele, como se aquilo ali fosse uma coisa que agora ele tem que se adaptar daqui para frente, e por consequência vai ter um comportamento ruim dali para frente. Então é interessante que ele esteja, o fator alfa seja grande o suficiente para promover um aprendizado relativamente rápido, mas ele não pode ser alto demais, porque caso seja assim, o computador pode substituir o aprendizado dele também de forma muito rápida e aí acabar tendo um comportamento inadequado. Bom, uma vez que a gente já entendeu o conceito do aprendizado por diferença temporal, a gente vai seguir para dois algoritmos específicos para essa finalidade, que são os algoritmos clássicos que a gente costuma ver por aí, que são chamados de Sarsa e Q-Learning. Uma distinção que vale a pena a gente já apresentar a princípio: quando a gente bate o olho na fórmula, a primeira coisa que a gente vai ver é que, diferentemente da fórmula do aprendizado por diferença temporal que a gente acabou de apresentar, essas fórmulas agora usam o conceito de qualidade do par estado-ação e não valor de estado. Então, no lugar de V de ST, vocês devem estar observando aí um Q de SA. Isso basicamente significa a mesma coisa, né? Mas tem uma nomenclatura um pouco diferente. Então, o valor do estado, né, a qualidade do nosso estado que a gente tinha anteriormente, está representado por essa nova nomenclatura aqui, com a diferença de que a gente não só avalia a qualidade do estado, mas avalia como que o estado e uma ação juntos podem ser boas ou ruins. Uma distinção que a gente tem que fazer aqui também em relação aos algoritmos Sarsa e Q-Learning é o seguinte: no algoritmo Sarsa, a gente está tratando de um algoritmo dito na política, enquanto o algoritmo Q-Learning é dito fora da política. O que isso significa? Se a gente observar as duas equações que descrevem os dois algoritmos, a gente observa que no Sarsa, o estado seguinte que a gente vai ter aqui
Se a gente pensar como que o agente atua no ambiente, de acordo com a política, certo? Igual a gente viu nas aulas anteriores. Essa política determina, portanto, qual é a qualidade do par estadoação que a gente vai ter. Porque para a gente ter esse par, a gente precisa ter atuado com aquela política. E por isso o algoritmo Sarsa, né, é dito na política, porque ele depende justamente da política que está sendo utilizada para fazer a atualização, né, da qualidade dos pares de estadoação. Já no caso do algoritmo Q-Learning, o que a gente observa é que no mesmo pedaço ali da equação, né, que também, da mesma forma como o Sarsa, segue no mesmo formato, a gente tem um termo que é o gama max Q, ou seja, no algoritmo Q-Learning não interessa para a gente qual o que a política vai fazer, né? Pelo menos assim, do ponto de vista da equação aqui, qual o valor da qualidade do par estado-ação seguinte vai ser selecionado? Vai ser sempre o maior que a gente tiver disponível. Então, dentre as opções que o algoritmo enxergar ali, que ele tem, ele sempre vai escolher o par que dá o maior valor, né, de retorno para ele, independente do que a política vai mandar executar. Por isso, esse algoritmo Q-Learning é dito fora da política. Nós encerramos essa aula por aqui. Na aula 5, nós iremos demonstrar os dois algoritmos em funcionamento em um programa de simulação e observar os resultados obtidos por cada um deles em um exemplo específico aplicado a problemas de navegação.